Perguntas e respostas de O Livro dos Espíritos. Livro 3º. As Leis Morais. Capítulo 6. Lei de Destruição. Destruição necessária e destruição abusiva. Pergunta número 728. A destruição é uma lei da natureza? É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não é senão uma transformação que tem por objetivo a renovação e melhoramento dos seres vivos. O instinto de destruição teria, assim, sido dado aos seres vivos com objetivos providenciais? As criaturas de Deus são os instrumentos dos quais ele se serve para atingir seus fins, para se nutrirem. Os seres vivos se destroem entre si, e isso com o duplo objetivo de manter o equilíbrio na reprodução, que poderia vir a ser excessiva, e de utilizar os restos do envoltório exterior. Mas sempre não é senão esse envoltório que é destruído, e esse envoltório não é senão o acessório e não a parte principal. É o princípio inteligente que é indestrutível e que se elabora nas diferentes metamorfoses que sofre. Pergunta número 729. Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e de conservação? Para que a destruição não chegue antes da época necessária. Toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso, Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. Pergunta número 730. Visto que a morte deve nos conduzir para uma vida melhor, que nos livra dos males desta e que, assim, ela está mais para ser desejada que temida, porque o homem tem dela um horror instintivo que o faz temê-la. Já o dissemos, o homem deve procurar prolongar sua vida para cumprir sua tarefa. Por isso, Deus lhe deu o instinto de conservação que o sustém nas provas e sem o qual se deixaria muito frequentemente levar ao desencorajamento. A voz secreta que o faz repelir a morte diz que ele pode ainda fazer alguma coisa pelo seu adiantamento. Quando um perigo o ameaça, é uma advertência para que aproveite a moratória que Deus lhe concede. Mas ingrato, rende mais frequentemente graças à sua estrela que ao seu Criador. Pergunta número 731. Por que, ao lado dos meios de conservação, a natureza ao mesmo tempo colocou os agentes destruidores? O remédio ao lado do mal, já o dissemos, é para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Pergunta número 732. A necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos? Ela é proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos, e cessa com um estado físico e moral mais depurado. Nos mundos mais avançados que o vosso, as condições de existência são outras. Pergunta número 733. A necessidade de destruição existirá sempre entre os homens sobre a terra? A necessidade de destruição se enfraquece entre os homens à medida que o espírito se sobrepõe à matéria, e é por isso que vedes o horror à destruição seguir o desenvolvimento intelectual e moral. Pergunta número 734. Em seu estado atual, o homem tem um direito ilimitado de destruição sobre os animais? Esse direito é regulado pela necessidade de prover a sua nutrição e a sua segurança. O abuso jamais foi um direito. Pergunta número 735. Que pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades e da segurança? Da caça, por exemplo, quando não tem por objetivo senão o prazer de destruir sem utilidade. Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que ultrapasse os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais não destroem senão por suas necessidades, mas o homem, que tem o livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Ele prestará contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, porque há os maus instintos que ele cede. Pergunta número 736. Os povos que possuem em excesso o escrúpulo relativo à destruição dos animais têm um mérito particular? É um excesso num sentimento louvável por si mesmo, mas que se torna abusivo e cujo mérito é neutralizado pelo abuso de bens de outras espécies. Há entre eles mais de medo supersticioso do que verdadeira bondade. Flagelos destruidores. Pergunta número 737. Com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores? Para fazê-la avançar mais depressa. Não vos dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos que adquirem a cada nova existência um novo grau de perfeição? É preciso ver o fim para lhe apreciar os resultados. Não os julgais senão sob o vosso ponto de vista pessoal e os chamais de flagelos por causa do prejuízo que vos ocasionam. Mas esses transtornos são, frequentemente,
necessários para fazer alcançar mais prontamente uma ordem melhor de coisas em alguns anos, o que exigiria séculos. Pergunta número 738. Deus não poderia empregar para o aprimoramento da humanidade outros meios senão os flagelos destruidores? Sim, e o emprega todos os dias, visto que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É que o homem não aproveita. É preciso castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir sua fraqueza. Mas nesses flagelos, o homem de bem sucumbe como o perverso? Isso é justo? Durante a vida, o homem relaciona tudo com o seu corpo, mas depois da morte ele pensa de outra forma e, como já dissemos, a vida do corpo é pouca coisa. Um século do vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Portanto, os sofrimentos do que chamais alguns meses ou alguns dias não são nada, apenas um ensinamento para vós e que vos servirá no futuro. Os espíritos, eis o mundo real, pré-existentes e sobreviventes a tudo, são os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos não são senão os trajes com os quais eles aparecem no mundo. Nas grandes calamidades que dizimam os homens, é como um exército que durante a guerra vê seus trajes usados, rasgados ou perdidos. O general tem mais cuidado com seus soldados do que com suas vestes. Mas as vítimas desses flagelos não são menos vítimas? Se considerasse a vida por aquilo que ela é, e o pouco que é com relação ao infinito, se atribuiria menos importância a isso. Essas vítimas encontrarão em uma outra existência uma larga compensação aos seus sofrimentos, se elas sabem suportá-las sem murmurar. Quer chegue a morte por um flagelo ou por uma causa ordinária, não se pode escapar a ela quando soa a hora de partida. A única diferença é que com isso, no primeiro caso, parte um maior número de uma vez. Se pudéssemos nos elevar pelo pensamento, de maneira a dominar a humanidade e abrangê-la inteiramente, esses flagelos tão terríveis não nos precederiam mais que tempestades passageiras no destino do mundo. Pergunta número 739. Os flagelos destruidores têm uma utilidade sob o ponto de vista físico, malgrado os males que ocasionam? Sim, eles mudam algumas vezes o estado de uma região, mas o bem que disso resulta não é frequentemente percebido senão pelas gerações futuras. Pergunta número 740. Os flagelos não seriam igualmente, para o homem, provas morais que o submetem às mais duras necessidades? Os flagelos são provas que fornecem ao homem a ocasião de exercitar sua inteligência, de mostrar sua paciência e sua resignação à vontade de Deus e o orientam para demonstrar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se ele não está mais dominado pelo egoísmo. Pergunta número 741. É dado ao homem conjurar os flagelos que o afligem? Sim, de uma parte, mas não como se pensa geralmente. Muitos flagelos são o resultado de sua imprevidência. À medida que ele adquire conhecimentos e experiência, pode conjurá-los, quer dizer, preveni-los, se sabe procurar-lhes as causas. Mas entre os males que afligem a humanidade, há os gerais que estão nos desígnios da providência e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos a repercussão. A estes o homem não pode opor senão a resignação à vontade de Deus, e ainda, esses males são agravados frequentemente pela sua negligência. Entre os flagelos destruidores naturais e independentes do homem, é preciso incluir na primeira linha a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais à produção da terra. Mas o homem não encontrou na ciência, nos trabalhos de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, no afolhamento e na irrigação, no estudo das condições higiênicas, os meios de neutralizar ou pelo menos atenuar os desastres? Certas regiões outrora assoladas por terríveis flagelos não estão preservadas hoje? Que não fará, portanto, o homem por seu bem-estar material quando souber aproveitar todos esses recursos de sua inteligência e quando ao cuidado de sua conservação pessoal souber aliar o sentimento de uma verdadeira caridade por seus semelhantes? Guerras. Pergunta número 742. Qual é a causa que leva o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos não conhecem senão o direito do mais forte, por isso, a guerra é para eles um estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente porque lhe evita as causas e, quando é necessária, sabe aliá-la à humanidade. Pergunta número 743. A guerra desaparecerá um dia da face da terra? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então, todos os povos serão irmãos. Pergunta número 744. Qual foi o objetivo da providência tornando a guerra necessária? A liberdade e o progresso.
Se a guerra deve ter por resultado alcançar a liberdade, como ocorre que ela, frequentemente, tenha por objetivo e por resultado a subjugação? Subjugação momentânea para abater os povos, a fim de os fazer chegar mais depressa. Pergunta número 745. Que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito? Este é o verdadeiro culpado e precisará de muitas existências para expiar todos os homicídios dos quais foi a causa, porque responderá pelo homem cada um deles, ao qual causou a morte para satisfazer sua ambição. Homicídio. Pergunta número 746. O homicídio é um crime aos olhos de Deus? Sim, um grande crime, porque aquele que tira a vida do seu semelhante corta uma vida de expiação ou de missão, e aí está o mal. Pergunta número 747. O homicídio tem sempre o mesmo grau de culpabilidade? Já o dissemos. Deus é justo e julga a intenção mais do que o fato. Pergunta número 748. Deus escusa o homicídio no caso de legítima defesa? Só a necessidade pode escusá-lo, mas se puder preservar a vida sem atingir a do agressor, deve-se fazê-lo. Pergunta número 749. O homem é culpável pelas mortes que comete durante a guerra? Não, quando ele é constrangido pela força, mas ele é culpável pelas crueldades que comete e ser-lhe-á levado em conta sua humanidade. Pergunta número 750. Quem é mais culpável aos olhos de Deus, o parricida ou o infanticida? Ambos são igualmente, porque todo crime é um crime. Pergunta número 751. Como se explica que, entre certos povos já avançados do ponto de vista intelectual, o infanticídio esteja nos costumes e consagrados pela legislação? O desenvolvimento intelectual não leva à necessidade do bem. O espírito superior e inteligência pode ser mau. É aquele que tem vivido muito sem se melhorar. Ele o sabe. Crueldade. Pergunta número 752. Pode-se atribuir o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? É o instinto de destruição no que tem de pior, porque se a destruição algumas vezes é necessária, a crueldade não o é jamais. Ela é sempre o resultado de uma natureza má. Pergunta número 753. Como se explica que a crueldade é o caráter dominante dos povos primitivos? Entre os povos primitivos, como os xamãs, a matéria domina sobre o espírito. Eles se abandonam aos instintos animais e, como não têm outras necessidades que as da vida do corpo, não visam senão a sua conservação pessoal. E é isso que os torna, geralmente, cruéis. Aliás, os povos de desenvolvimento imperfeito estão sob o império de espíritos igualmente imperfeitos que lhes são simpáticos, até que os povos mais avançados venham a destruir ou a enfraquecer essa influência. Pergunta número 754. A crueldade não provém da ausência do senso moral? Dizem que o senso moral não está desenvolvido, mas não que está ausente, porque ele existe, em princípio, em todos os homens. É este senso moral que fará mais tarde seres bons e humanos. Ele existe, pois, no selvagem, mas está como o princípio do perfume está no germe da flor, antes de ela desabrochar. Todas as faculdades existem no homem em estado rudimentar ou latente. Elas se desenvolvem conforme as circunstâncias lhes são mais ou menos favoráveis. O desenvolvimento excessivo de uma detém ou neutraliza o das outras. A superexcitação dos instintos materiais sufoca, por assim dizer, o senso moral, como o desenvolvimento do senso moral enfraquece pouco a pouco as faculdades puramente animais. Pergunta número 755. Como se dá que no seio da civilização mais avançada se encontrem seres algumas vezes tão cruéis quanto os selvagens? Como sobre uma árvore carregada de bons frutos encontram-se os que não chegam a termo. São, se o queres, selvagens que não têm da civilização senão o verniz, lobos perdidos no meio das ovelhas. Espíritos de uma ordem inferior e muito atrasados podem se encarnar entre os homens avançados na esperança de eles mesmos avançarem. Mas se a prova é muito penosa, a natureza primitiva os domina. Pergunta número 756. A sociedade dos homens de bem estará um dia livre dos seres malfazejos? A humanidade progride. Esses homens, dominados pelo instinto do mal e que estão deslocados entre as pessoas de bem, desaparecerão pouco a pouco, como o mau grão se separa do bom depois que este é selecionado, mas para renascer sobre um outro envoltório, e como terão mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Tens um exemplo nas plantas e nos animais que o homem encontrou meios de aperfeiçoar e nos quais ele desenvolve qualidades novas. Pois bem,
Não é senão depois de várias gerações que o aperfeiçoamento se torna completo. É a imagem das diferentes existências do homem. Duelo. Pergunta número 757. O duelo pode ser considerado como um caso de legítima defesa? Não. É um homicídio e um hábito absurdo, digno dos bárbaros. Com uma civilização mais avançada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo como os combates que se consideraram outrora como o juízo de Deus. Pergunta número 758. O duelo pode ser considerado como um homicídio da parte daquele que, conhecendo sua própria fraqueza, está mais ou menos seguro de sucumbir? É um suicídio. E quando as chances são iguais, é um homicídio ou um suicídio? É um e outro. Em todos os casos, mesmo naqueles em que as chances são iguais, o duelista é culpável primeiro porque ele atenta friamente e de propósito deliberado contra a vida do seu semelhante. Em segundo lugar, porque expõe a própria vida inutilmente e sem proveito para ninguém. Pergunta número 759. Qual o valor daquilo que se chama o ponto de honra em matéria de duelo? O orgulho e a vaidade, duas chagas da humanidade. Mas não há casos em que a honra se encontra verdadeiramente empenhada e que em um recuo seria uma covardia? Isso depende dos costumes e dos usos. Cada país e cada século tem aí um modo de ver diferente. Quando os homens forem melhores e mais avançados em moral, eles compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrestres e que não é matando ou fazendo-se matar que se repara um erro. Há mais grandeza e de verdadeira honra em se confessar culpado quando se errou ou em perdoar quando se tem razão e, em todos os casos, em desprezar os insultos que não podem nos atingir. Pena de morte. Pergunta número 760. A pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? A pena de morte desaparecerá incontestavelmente e sua supressão marcará um progresso na humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida sobre a terra. Os homens não terão mais necessidade de serem julgados pelos homens. Falo de uma época que está ainda muito distante de vós. O progresso social, sem dúvida, deixa ainda muito a desejar, mas seria injusto para com a sociedade moderna se não se visse um progresso nas restrições trazidas à pena de morte entre os povos, os mais avançados, e na natureza dos crimes aos quais se limita sua aplicação. Se se comparam as garantias com que a justiça entre esses mesmos povos esforça-se para cercar o acusado, a humanidade que ela usa para com ele, ainda mesmo que seja reconhecido culpado, com o que se praticava em tempos que não são ainda muito distantes, não se pode desconhecer o caminho progressivo pelo qual marcha a humanidade. Pergunta número 761. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua própria vida. Não usa ele desse direito quando suprime da sociedade um membro perigoso? Há outros meios de se preservar do perigo senão o de matar. Aliás, é preciso abrir ao criminoso a porta do arrependimento e não fechá-la. Pergunta número 762. Se a pena de morte pode ser banida das sociedades civilizadas, não foi ela uma necessidade nas épocas menos avançadas? Necessidade não é a palavra. O homem crê sempre uma coisa necessária quando ele não encontra nada melhor. À medida que se esclarece, compreende melhor o que é justo ou injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça. Pergunta número 763. A restrição dos casos em que se aplica a pena de morte é um índice de progresso na civilização? Podes duvidar? Teu espírito não se revolta lendo a narrativa das carnificinas humanas que se faziam outrora em nome da justiça e frequentemente em honra da divindade? Das torturas que se fazia o condenado suportar e mesmo o acusado para lhe arrancar pelo excesso de sofrimento a confissão de um crime que frequentemente ele não cometera? Pois bem, se tivesses vivido nessas épocas, terias achado tudo isso natural e talvez tu, juiz, terias feito o mesmo. É assim que aquilo que parece justo em uma época parecerá bárbaro em outra. Só as leis divinas são eternas. As leis humanas mudam com o progresso. Elas mudarão ainda até que sejam postas em harmonia com as leis divinas. Pergunta número 764. Jesus disse: quem matou pela espada perecerá pela espada. Essas palavras não são a consagração da pena de talião? A morte infligida ao homicida não é a aplicação dessa pena? Tomai cuidado. Tendes-vos enganado sobre essa palavra, como sobre muitas outras. A pena de talião é a justiça de Deus e é Ele que a aplica. Todos vós,
Suportais a cada instante essa pena porque sois punidos pelo que pecastes, nessa vida ou em uma outra. Aquele que fez sofrer seus semelhantes estará numa posição em que sofrerá ele mesmo o sofrimento que causou. É o sentido das palavras de Jesus. Mas vos disse também: perdoai aos vossos inimigos, e vos ensinou a pedir a Deus perdoar as vossas ofensas, como vós mesmos tiverdes perdoado. Quer dizer, na mesma proporção que tiverdes perdoado. Compreendei-o bem. Pergunta número 765. Que pensar da pena de morte infligida em nome de Deus? É tomar o lugar de Deus na prática da justiça. Os que agem assim mostram o quanto estão longe de compreender Deus e que têm ainda muitas coisas a expiar. A pena de morte é um crime quando ela é aplicada em nome de Deus, e os que a infligem são acusados igualmente de homicídio.